Bom dia, amada igreja, bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para a Escola Bíblica Dominical. Nesta manhã nós vamos estudar o capítulo João, capítulo 16. Então prepara aí já a sua revista, a sua Bíblia, para estar conosco nesta manhã. Nós já encerramos o capítulo 15 e hoje nós vamos iniciar então João, capítulo 16. Nós vamos orar. Hoje é um dia especial, dia onde nós comemoramos o dia do pastor Batista. Então vamos orar pelos nossos pastores, ok? Feche os seus olhos aí onde você está. Acompanhe conosco nesta oração. Pai querido, nesta manhã nós queremos te agradecer porque tu estás sempre conosco. Nós te louvamos por esta manhã e nós te agradecemos porque nós podemos estudar a tua palavra. Visita cada lar neste momento, visita cada vida neste momento. Abençoe, ó Deus, aqueles que necessitam da tua ajuda, aqueles que precisam da sua provisão. Que o Senhor possa estar indo ao encontro, Senhor, e suprindo todas as necessidades. Nesta manhã também, ó Deus, queremos orar pelos nossos pastores, onde eles estiverem agora, nesse instante. Que o Senhor possa estar abençoando, trazendo alegria, capacitando, Senhor Deus, derramando as suas bênçãos, ungindo os teus servos, para que eles possam sempre proclamar a tua palavra, que eles possam sempre ter sabedoria para dirigir os seus rebanhos. Nós te louvamos, ó Deus, pelo nosso pastor, nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos o privilégio, ó Deus, de termos o pastor conosco. E nós te louvamos, Senhor, pela tua presença, porque o Senhor é o supremo pastor. E nós te agradecemos. E neste momento queremos te pedir que o Senhor visite aqueles, ó Deus, que estão sofrendo ainda por essa pandemia. Nós lembramos daqueles que estão hospitalizados, que o Senhor possa estar, ó Deus, guardando, protegendo, diminuindo, ó Deus, o seu sofrimento, que o Senhor possa estar curando no nome de Jesus. Abençoe o nosso país, abençoe os nossos lares. Nós entregamos cada um nas tuas mãos. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer... Yeah.
Meus caros irmãos e amigos, membros da IBM e também alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Como a Judite falou, estamos estudando a série de capítulos do Evangelho de João e chegamos ao capítulo 16. Esse capítulo 16, ele é mais ou menos uma sequência de 13, 14, 15 e 16 agora, em que Jesus está preparando os seus discípulos para uma espécie de despedida. Só que não seria uma despedida definitiva. Ele iria morrer e depois ressuscitar. Aí sim, a sequência do plano de Deus e o plano de salvação do mundo se daria com a obra do Espírito Santo. E nesse capítulo há exatamente algumas conotações que Jesus coloca sobre ainda os assuntos dos capítulos anteriores e fecha com a explicação completa sobre o ministério do Espírito Santo. A Judite vai ler para nós os primeiros versículos de 1 a 7 desse capítulo 16, para a gente já começar a entender aquelas emoções que estavam acontecendo nesses diálogos de Jesus com seus discípulos. Leiamos João 16, de 1 a 7. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Irmãos, nós temos aqui já uma sequência das advertências que Jesus estaria orientando os seus discípulos. Hoje é fácil nós entendermos tudo isso que estava acontecendo naquela época, de Jesus despedindo dos seus discípulos, dando as últimas orientações antes de morrer. Hoje é fácil nós entendermos, porque nós temos a Bíblia, nós temos a Palavra de Deus. Aliás, alguém, um teólogo, disse assim, o Velho Testamento é como um quarto ou uma dependência de uma casa bem mobiliada, com móveis finos, caros, caríssimos, mas escuro, totalmente apagado. E o Novo Testamento, que é o que nós estamos estudando hoje, por exemplo, o Evangelho de João, ele traz luz a este quarto, a essa dependência da casa, traz luz, ilumina tudo e a gente começa a entender. Mas tudo isso é obra daquilo que
nós vamos estudar, inclusive hoje, uma partezinha. Obra do Espírito Santo que traz luz a todas as coisas que aconteceram, que foram preditas, que foram profetizadas no Velho Testamento, depois concretizadas e confirmadas com Jesus Cristo vindo ao mundo, e principalmente com a inspiração do Espírito Santo aos autores que escreveram como esse Evangelho de João. Essa leitura de Judite me faz lembrar o seguinte: aquele quadro maravilhoso do Jesus com seus discípulos e João ali do lado, prestando atenção em tudo que Jesus estava falando e anotando nos seus corações. Eu não acredito que ele estava lá com uma caderneta, com uma Judite, e todos nós temos muitas vezes, anotando tudo que está acontecendo nas sessões da igreja. Mas eu acho que João, pelo Espírito Santo mesmo, ele estava guardando, estava gravando em seu coração e sua mente tudo aquilo que estava sendo dito por Jesus e aquilo que eles também estavam, quem sabe, até perguntando para Jesus. Mas Jesus, nesses primeiros versículos que foram lidos, ele diz assim: haverá um conflito muito grande entre os cristãos e o mundo contra os cristãos. E como seria isso aí? Primeiro, que seria uma perseguição muito grande. Jesus estava advertindo os seus discípulos de que haveria realmente essa perseguição. No versículo 1 e 2, nós vemos o seguinte: eu tenho dito essas coisas para vocês não ficarem escandalizados, preocupados e tudo mais, porque isso vai acontecer. Primeiro, seriam expulsos das sinagogas, hoje igrejas. Isso está acontecendo, gente. Isso aconteceu logo após, quando Jesus subiu aos céus, os discípulos estavam espalhados ali, alguns trancados nas casas, estavam com medo porque a perseguição realmente viria. E veio. Nero chegou a colocar fogo em Roma e culpar os cristãos. E os cristãos foram perseguidos, porque estavam sendo acusados de ter queimado a capital do império. Olha que absurdo! E Nero fez isso. Então seriam expulsos das sinagogas, hoje igreja, e seriam perseguidos. Mas só perseguidos? Não. No versículo 2b diz assim: vocês serão até mortos. Ora, se Jesus foi morto por nós e para nos salvar, por que é que também não aconteceria com aqueles que estavam testemunhando de Jesus? Seriam acusados como inimigos de Deus. Olha, nós conhecemos a história do cristianismo e sabemos que muitos, em nome de Deus, estão perseguindo os cristãos, dizendo que os cristãos são inimigos de Deus e precisam morrer. Isso está acontecendo no mundo atual, mas durante todo o mundo, toda a história da humanidade, isso aconteceu. Na Inglaterra aconteceu. Vários cristãos foram mortos defendendo a fé cristã, defendendo o nome de Deus, defendendo o nome de Jesus, e morreram acusados justamente a acusação era de que eles estavam contra Deus, contra o Pai Celestial, contra Jesus. Isso aconteceu, acusados de serem inimigos de Deus. Estão sendo acusados hoje também. E as razões dessa perseguição? Jesus diz o seguinte, eu vou pedir a Judite que agora leia do 7 ao 15 para nós, aliás do 8, o 7 já foi lido, não? Do 8 ao 15 para nós fecharmos essas ideias que Jesus está colocando do Consolador, Conselheiro e Paráclito. Leiamos. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer,
mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. A sequência da palavra de Jesus aos seus discípulos, ele diz no versículo 5: E agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Isso me faz lembrar um filme que eu assisti na minha juventude, quando estudante, que era o filme, uma expressão latina, quo vadis. Essa expressão em latim, para onde vais, é a tradução. E o diretor desse filme pegou esse termo latino e transformou num filme. Mas ele colocou alguma coisa assim, mais ou menos, de que era Pedro indo para Roma e alguém perguntou para o apóstolo: Quo vadis, irmão? Para onde vais, irmão? Ele diz assim: eu vou para Roma para ser crucificado. Mas não é bem isso que Jesus estava dizendo e nem estava se referindo. Pedro estava presente ali e deve ter gravado esse termo que Jesus usou. Para onde vais? Interessante que Jesus coloque isso aí. Vocês não perguntam isso antes, porque isso vos tenho dito. O vosso coração se encheu de tristeza. Eles não sabiam para onde Jesus ia e por que ia. Mas Jesus explica lá: porém, eu digo para vocês, eu tenho que ir e é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu vou enviar. É uma repetição daquilo que Jesus falou nos capítulos anteriores, já prevenindo. Primeiro que ele até disse assim: eu vou enviar o Espírito da verdade. Que interessante e muito bom a gente saber que o Espírito da verdade é aquele que fala para nós tudo aquilo que nós devemos falar a respeito de Jesus, sem erro e sem dúvida. Mas agora ele fala do Consolador. O Espírito Santo tem vários títulos e nomes, e é conhecido por vários nomes: Espírito da verdade, Consolador. Mas aqui, na tradução do original, é um Paráclito. Paráclito, na verdade, é aquele que está ao lado de alguém. É como se fosse um advogado que comparece junto do criminoso perante o tribunal, perante a corte, e o advogado está ali do lado. E está do lado porque ele não pode comparecer perante o juiz sem um advogado, sem alguém que o defenda, sem alguém que está ali dando uma força para ele, porque ele está sendo acusado e precisa de alguém que possa defender a tese de que ele é inocente, ou então abrandar a sua pena. E aí ele fala: se eu não subir, o Consolador, o Paráclito, não virá, e quando eu for, eu vou enviar. É muito bom saber que Jesus, ele prometeu e ele enviou o Espírito Santo para nós, o Paráclito. Ah, meu caro João Evangelista, que bom que você não esqueceu desse primeiro texto, do conflito entre os cristãos e o mundo, mas também anotou essa segunda parte. Já pensou se não tivesse anotado isso aí? Isso que Jesus falou sobre o Consolador e o Conselheiro? E ele fala do pré-requisito: é preciso que eu vá, senão ninguém vai mandar o Consolador para este mundo, substituindo o meu ministério, o meu trabalho, completando essa obra. Que bom que João anotou, mas ele anotou com muita propriedade, porque além do pré-requisito,
Já pensou se Jesus continuasse em carne e osso até hoje? Não seria um ministério muito fácil, não. Não seria. Por quê? Porque teria que todo mundo acompanhar, anotar, e nesse mundo inteiro aí, como é que ficaria? Ele estaria num lado do mundo, depois no outro. E o Espírito Santo está presente no mundo inteiro, fazendo essa obra. E João anota exatamente qual é o ministério do Espírito Santo. Não quero me alongar muito sobre isso, porque seria expandir aqui a doutrina completa do Espírito Santo. Mas Jesus diz assim: ele virá com propósitos específicos, muito claros, muito completos e muito necessários. O Espírito Santo, agindo entre nós, ele está cumprindo o propósito os propósitos pelos quais ele foi enviado para cá. O Pai, ele construiu, ele foi o criador de tudo isso aí. O Filho veio com o objetivo do plano para salvar o mundo, morrer pelo mundo e através do seu sangue salvar o mundo. E o Espírito Santo dar continuidade à obra de salvação do mundo, através daqueles que creem no nome de Jesus Cristo, por eles são salvos. Então, como é que seria isso? Primeiro, convencer este mundo do pecado, convencer este mundo da justiça e convencer este mundo do juízo. Convencer do pecado, por quê? Porque se não convencer de que é pecador, o homem não vai aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Ele tem que reconhecer o seu pecado, o pecado original lá do Éden, que provocou o afastamento do homem com Deus e decretou a sua morte. Justamente o salário do pecado é a morte, mas não a morte física tão somente. Muitos morrem por causa do pecado, fisicamente, mas a alma que pecar, essa morrerá. E o homem tem que ter esse convencimento. E quem convence não é o pastor da igreja, não é o professor da escola bíblica dominical, quem convence não é o diácono, quem convence não são esses que estão aí pregando na televisão. Não, eles não vão convencer ninguém de que são pecadores, ninguém de que é pecador. Não vão convencer. Quem vai convencer é exatamente o Espírito Santo, quando o pecador deixa uma brechinha para o Espírito Santo agir. Ele vai agir, ele vai mostrar, ele vai iluminar o coração daquela pessoa, ele vai reconhecer que é pecador. Mas ele não vai reconhecer somente que é pecador. Ele vai reconhecer que existe uma justiça divina, para que aqueles que permanecerem no pecado, eles estarão mortos nos seus pecados. Todos aqueles que permanecem no pecado estão moralmente, estão espiritualmente mortos. E se não estiverem convencidos disso, não serão salvos. E ainda mais, de que haverá uma justiça no final dos tempos, que é exatamente aquela justiça final de apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E é o juízo final. Haverá um juízo final. Haverá um dia em que todos pagarão pelos seus pecados, exceptuamente aqueles que aceitarem a Cristo estarão livres eternamente e estarão com Deus eternamente. Então o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas também o Espírito Santo vai evidenciar a certeza de que o inimigo já está julgado e condenado. Que bom que a gente pode saber disso, de que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele já está com a prisão decretada. Só falta ser apanhado. A gente conhece bem esse termo, principalmente conhecemos no termo da Lava Jato. Já está a prisão decretada, já foi expedida a ordem de prisão. Só falta exatamente ele ser preso.
E nós sabemos que no juízo final ele vai ser condenado e lançado também no fogo eterno. E aqueles seguidores dele serão lançados também. Exatamente, o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos. Então, Jesus evidenciou isso nessa palavra para os seus discípulos, mostrando que o Espírito Santo vai nos mostrar e está nos mostrando que o nosso inimigo, a serpente, será pisada finalmente e lançada no fogo eterno. Ele já está julgado e já está condenado. Só falta a prisão ser decretada. Outra coisa, esse Espírito Santo que já foi cumprida a promessa, ele veio, já está entre nós, ele vai aconselhar os cristãos. Ele é aquele conselheiro, aquele que nos orienta em tudo. É ele que nos orienta exatamente nos momentos de dúvida em que nós passamos, geralmente nos momentos mais tristes e difíceis da nossa vida. Esse aconselhamento aos cristãos, ele muitas vezes acontece através, inclusive, de um irmão mais experiente na fé, e muitas vezes através de um diácono da igreja, e na maioria das vezes dos nossos líderes e guias espirituais. Aliás, por falar em guias espirituais, hoje, domingo, nós estamos comemorando o dia do pastor Batista, que são exatamente os guias espirituais, que recebem através do Espírito Santo aquela palavra de aconselhamento que muitas vezes nos falta nos momentos mais difíceis e tristes da nossa vida. Glória a Deus por isso, porque nós temos o Espírito Santo conosco e através dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos diáconos, daqueles irmãos que têm mais experiência na fé, aqueles que têm uma vivência maior, pastores e pastoras também, líderes, apóstolos, que se prepararam através do Espírito Santo, que nos trazem palavras que muitas vezes nos faltam nos momentos mais difíceis. E às vezes também aconselhando para que a gente não cometa alguns erros ou possa, inclusive, ser levantados de alguns erros que cometemos. E o Espírito Santo tem sido realmente essa dádiva prometida por Deus, que chegou até nós, está entre nós, e o seu ministério só vai terminar quando a igreja for arrebatada. E aí o seu papel será encerrado. Glória a Deus por isso. Mas o último papel que Jesus coloca aí nesse texto, no 14, 15, é o seguinte: ele irá glorificar o nosso Salvador. Olha, todos os cultos que nós participamos, e agora participamos de cultos online, que eu nunca podia imaginar que poderia acontecer. Mas em todos os cultos que nós participamos e cultuamos o nosso Deus, está presente o Espírito Santo glorificando o Salvador. Por quê? Nós pregamos sempre a Cristo ressuscitado, a Cristo que morreu por nós. E esse Cristo que, através da sua morte, ele nos salvou. E quando nós fazemos isso, nós fazemos através do Espírito Santo, glorificando o nome santo de Jesus Cristo. Mas é inspirado pelo Espírito Santo. Tudo que foi escrito no Novo Testamento, tudo que é escrito nos livros que daí para frente foram escritos através dos nossos teólogos, estudiosos, pesquisadores, aqueles servos de Deus do passado que nos ajudaram através das suas publicações. Tudo isso foi feito para glorificar o nome santo de Jesus, o nosso Salvador. E agora, no final desse estudo, eu quero ler uma música que foi escrita na década de 90 e colocada a música por Donaldo Guedes,
e eu quero ler encerrando esse estudo. Nesse texto bíblico e na doutrina do Espírito Santo, nós fizemos uma letra para um congresso sobre o Espírito Santo na Igreja Batista da Liberdade. E graças a Deus que foi justamente a inspiração e o aconselhamento do próprio Espírito Santo para fazer essa letra, que foi musicada pelo maestro e ministro de música da Igreja da Liberdade até hoje. Uma promessa cumprida. A promessa foi cumprida, pois habita entre nós o Consolador Divino. Não estamos mais a sós. O agente no princípio do Senhor na criação, da palavra da verdade, poderosa inspiração. Através do Espírito Santo, cresce o reino do Senhor e os dons são repartidos entre os crentes de valor. Mediante a sua obra da justiça e transgressão, o perdido é convencido do juízo e salvação. A igreja está selada pelo Espírito de Deus, que protege e defende sempre os escolhidos seus. Ele guia, nos dirige e na dor vem consolar. Com virtudes poderosas, nos ensina a trabalhar. Seja essa nossa oração, que é o coro deste hino. Nós pedimos, Pai amado, plenitude e poder, com teu Santo Espírito, tua Igreja IBM vem encher. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes